Olá, estamos vivendo o Outubro Rosa. Outubro Rosa 2022, pós-pandemia, aliás, pós-pandemia e pós-aplicações vacinais antivirais. E estamos vivendo um Outubro Rosa especial, eu diria um Outubro Rosa cinza, não tão rosa, talvez até mais tulipa do que rosa. Tulipa porque brota do gelo. E rosa, dos lugares quentes, as flores lindas, perfumadas, os seus espinhos no caule, diferentes da tulipa, lisas, até nascidas realmente da frialdade, do gelo. Outubro Rosa, o mês em que se dedica ao estudo, à consciência, à contemplação das soluções para os problemas oncológicos femininos, principalmente o câncer de mama. O câncer de mama que tem levado, que tem ceifado milhares de mulheres, mas que muda através dos anos os seus conceitos e que tem sido apresentado de uma forma muito mais branda, porque se tem avançado muito e muito no tratamento das doenças oncológicas mamárias. Nós temos tido pós-pandemia, onde infelizmente não se fez o investimento necessário na pesquisa e na investigação, e milhares de mulheres, por não haverem sido investigadas nesse período da pandemia, perderão a sua vida. Algumas já perderam a sua vida e algumas tantas outras perderão a sua vida porque fizeram diagnósticos muito tardios dentro desse processo da pandemia, e em se fazendo os diagnósticos muito tardios se tem soluções muito menores do que as soluções mais amplas, mais radicais, de diagnósticos mais precoces. Nós avançamos muito no pós-pandemia, nós temos isso muito mais presente, é o tratamento quimioterápico dos tumores de mama antes que se faça o tratamento cirúrgico da própria mama, esmiuçando, ao se fazer uma investigação e através de uma core biópsia ou de uma biópsia incisional se fazer o diagnóstico de um tumor, de um câncer de mama, via de regra se faz antes da abordagem cirúrgica um tratamento quimioterápico de redução desse tumor, e a redução permite muitas vezes, e às vezes até com dificuldade de se achar o próprio tumor no pós-quimioterapia, se faz uma abordagem que não seja tão radical, mas que seja de margens cirúrgicas livres da doença, com um acompanhamento aí de 5 anos com o uso, com o emprego de alguns quimioterápicos, principalmente do metrotexate, que é uma substância já bastante conhecida e que tem dado excelentes resultados no pós-tratamento cirúrgico das pacientes com câncer de mama. O câncer de mama ainda tem um certo tabu, os quimioterápicos tem lá aquela questão toda da perda do cabelo, quando menos espera o tratamento vai arrancando os cabelos aos tufos, aos borbotões, e a mulher fica com um olhar diferente da sociedade. E eu acho que o grande problema do câncer de mama é exatamente a aceitação, o olhar tranquilo da sociedade para a mulher doente. Nós estamos vivendo esse período em que a mulher tem lá toda a sua exuberância no trabalho, nas suas conquistas, nas grandezas, nas construções, na tecnologia, mas também no pensamento livre, e que nesse momento da sua vida, ao apresentar uma doença tumoral mamária, nós temos essa mulher diferenciadamente em relação a outros conteúdos, de olhar de certo receio da sociedade. Então, o grande tratamento para a mulher com câncer de mama, além da quimioterapia precoce e pós-quimioterapia, o tratamento cirúrgico, é o olhar afetivo da sua família, dos seus amigos, da sociedade que a circunda, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de sociedade que frequentam as mesmas festas, que frequentam os mesmos espaços e que constroem cidadania juntos. Precisamos ter esse olhar novo sobre a questão do câncer de mama em relação à desmistificação da doença como uma doença que tem historicamente judiado, maltratado e ceifado tantas e tantas vidas femininas, com histórias bonitas de namoro, de noivado, de casamento, de mãe, de filhos, de esposa.
enfim, e que tem levado muitas vezes por essas questões todas do retardamento do diagnóstico. A grande dificuldade que nós estamos tendo hoje como médicos é justamente resgatar aquilo que foi deixado de lado durante a pandemia, a exemplo de outras questões, por exemplo, da vacina da poliomielite, né? Que ficou de lado, além da vacina da poliomielite, outras coberturas vacinais, porque se dedicou não só à logística para as aplicações em relação ao Covid, mas se esqueceu de uma gama de patologias que na soma dos óbitos e dos efeitos deletérios será muitas e muitas vezes maior do que a soma dos óbitos em relação ao Covid-19. Nós teremos perdido mais pessoas em 10 anos pelas patologias não vistas nesses quase 2 anos, e não só não vistas, mas sem recursos, porque os recursos foram canalizados para esse projeto Covid. O projeto Covid assumiu os recursos públicos, que saem dos nossos impostos, sai do nosso imposto de renda, do nosso ICMS, dos nossos tributos diversos, do IPTU, do IPVA, do ITBI, todos esse pacote de recursos, e as empresas, através da tributação do seu ICMS e do pagamento dos seus tributos, né, em relação ao leão, também esses tributos foram cerceados, foram reconduzidos para o tratamento do Covid-19 em detrimento de outras patologias muito mais importantes, com segurança muito mais importantes, porque elas invadem historicamente a sociedade através de questões que não foram vistas adequadamente nesse período. Nós tivemos aí, eventualmente, dificuldades de acompanhamento de patologias que são bem conhecidas e que têm levado muitas mulheres também ao óbito, né? Como, por exemplo, o HPV em relação ao câncer de colo de útero, que eventualmente nesse período, ou por uma dificuldade da própria mulher em sair e buscar, ou por dificuldade da rede de saúde que não estava oferecendo o serviço adequado nesse momento, ou pelo desvio de atenção por parte da imprensa brasileira, que dedicava todo o seu tempo e talento para a pandemia, mas esqueceu de dedicar tempo e talento àquilo que é parte real da vida, como o HPV, como a hepatite B, como a hepatite C, enfim, como o HIV e outras tantas doenças, mas nesse momento me dedicando mais à questão da patologia oncológica mamária, que avançou também na pesquisa, que avançou na imagem, que se faz hoje, se tem à disposição a ecografia mamária, a mamografia, que se tem à disposição, quando necessário, a mamografia magnificada, que dá uma ampliada importante em áreas de preocupação, com microcalcificações, ou com cistificações, ou com área de distorção do parênquima mamário. Eventualmente também a questão, quando se tem necessidade de lançar mão ainda de um exame acessório, da ressonância magnética, e muitas vezes da ressonância magnética com contraste para se identificar melhor uma área. Tudo isso faz parte desse contexto de pesquisa, mas o mais importante é o foco naquilo que nós fazemos todos os dias. E uma vez por mês a mulher necessariamente precisa dedilhar a sua mama, ela dedilhar a sua mama, da parte externa para a parte interna, na busca de áreas diferentes daquelas que ela tem na memória como as habituais até aquele momento da sua vida. E ao encontrar ali uma pequena nodulação, essa deve ser investigada de forma precoce e eminente. Remédio amargo, câncer de mama, outubro cinza, porque foram esquecidas as mulheres desse país em nome da pandemia do Covid-19.